gostaria de convidar toda a igreja que abrisse a sua Bíblia, né, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém? Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Pode se sentar, irmãos. Queridos, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, aqui nesse texto, ele nos traz ensinamentos grandes e preciosos para os nossos dias e para as nossas vidas. Porque ele traz aqui princípios que ele aplicava na vida dele diariamente. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esses princípios estão divididos em 3 esferas de tempo diferente. E o tempo, ele é inerente à nossa vida. Todos nós estamos presos a esse tempo. O tempo, ele é um desafio que todos nós precisamos vencer diariamente. Todas as suas atividades, toda a sua vida nesse mundo gira em torno do tempo. O seu passado, o seu presente, o seu futuro. Principalmente o passado, irmãos. O passado ele tem uma grande influência sobre a vida de uma pessoa. Ele impacta diretamente o seu presente. E às vezes prejudica o seu futuro, porque vão refletir, atitudes do passado acabam refletindo no futuro. E quando nós olhamos aqui esse texto que ele escreve aos Filipenses, ele deixa certas questões muito claras para nós e às vezes passa desapercebido no dia a dia, e a gente acaba deixando de aplicar também nas nossas vidas aquilo que homens de Deus, consagrados, chamados para a obra, aplicaram na vida deles. Se nós olharmos para a vida de Paulo, foi uma vida conturbada, não foi? Uma vida problemática, perseguiu os cristãos, ódio no coração, e de repente esse homem é impactado pelo poder de Deus. Então ele teve que mudar a sua essência, teve que mudar as suas atitudes. E quando nós olhamos aqui, nós vemos claramente ele deixando explícito para nós hoje o que ele fazia nessas 3 esferas de tempo. E o que nós também precisamos fazer. Aqui no versículo 3, na parte B, no versículo 13, na parte B, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Será que nós fazemos isso, irmãos? Quais são os fatos do passado que você precisa deixar? O que precisa ser apagado na sua vida? O que você tem trago do passado para o dia de hoje? E isso tem impactado a sua vida diretamente ao ponto de não deixar você cumprir a obra de Deus. Às vezes nós não pensamos nisso e vamos arrastando um peso na nossa caminhada, um peso desnecessário que já ficou na cruz do Calvário. Precisamos esquecer pecados passados. Pessoas destruídas dentro da casa de Deus, porque não conseguem se esquecer de pecados do passado. Pessoas que vivem se culpando por pecados cometidos há anos e anos e anos atrás. E Satanás então acusa, trazendo ao teu coração culpa, terrível culpa, que vai machucando o ser humano, que machuca a pessoa diariamente. E quantas pessoas vão se culpando, dando a Satanás uma legalidade para ele te apontar e te acusar e cada vez mais te botar para baixo. Eu acho muito interessante um texto que está lá em Hebreus 10, versículo 17, que diz o seguinte: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Uma vez que o ser humano
passa pela cruz do Calvário e que é lavado pelo sangue do Cordeiro, Deus ele diz: não me lembrarei mais dos seus pecados. Aquele que era do passado ficou no passado. É claro, irmãos, que se nós não tivermos o cuidado, o ser humano ele embarca novamente numa prática de pecado, mas nós temos a certeza que o sangue de Jesus nos purifica. As pessoas vão vivendo então se culpando pelo pecado passado e, no entanto, Deus ele deixa bem claro que desses pecados eles não se lembram mais. Das iniquidades não lembra mais. E às vezes nós trazemos isso para hoje. E isso vai impactando diretamente as nossas ações no dia a dia, dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa vida diária, dentro da nossa família, coisas que já estão apagadas pelo sangue do Cordeiro. Precisamos deixar, irmãos, de lado as ofensas sofridas. Será que Paulo recebeu alguma ofensa? Pouquinho, né? Nós precisamos deixar ofensas sofridas para trás. Se nós retivermos, irmãos, essa ofensa, nós ficaremos privados da graça de Deus. Paulo entendeu isso. Por isso que ele diz que se esquecia das coisas que para trás ficavam. Repara o que diz em Hebreus 12:15. Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Pessoas hoje se privam da graça de Deus porque deixam a amargura brotar no coração. E sabe o que é pior? Ela vem aqui para dentro nessas circunstâncias e contamina você, contamina o outro e contamina o outro. E não trata aquilo. E deixa de viver a plenitude do Espírito. Né? E Paulo diz, essas coisas eu deixei para trás. E nós então entendemos aqui que pessoas se privam da graça, vivem amarguradas. Não é? Estão diante da vida, do Evangelho que transforma e vivem amarguradas. Pessoas que compartilham as suas culpas com outras pessoas e vão contaminando todo mundo. Irmãos, Deus hoje quer tratar o seu coração para que você deixe no altar as ofensas que você sofreu durante toda a sua vida. Para que você possa viver uma verdadeira vida nova com Cristo. E com isso tudo, se nós olharmos o texto que está em Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 2 Coríntios, as pessoas que trazem ofensa ao coração acabam por dar lugar ao diabo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quando nós trazemos amargura no coração, às vezes nós deixamos de liberar perdão. Quando isso acontece, Satanás brinca com o ser humano. E aí então, quando nós olhamos para o texto que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E a pergunta que fica para nós hoje é: será que não é hora de nós deixarmos para trás realmente pecados, ofensas, aquilo que nós sofremos lá atrás, coisas que estão refletindo diretamente nas nossas vidas hoje? E o que dizer das atitudes erradas? Não são pecados, irmãos, que nós praticamos, mas oportunidades que nós desperdiçamos. Por exemplo, conversas fúteis, quantas? Indecisões, falta de ousadia no espírito. Às vezes nós deixamos isso, intranquilidade. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando nós não nos esquecemos do passado e atitudes erradas, acabamos meditando nessas coisas. E qual é a consequência disso tudo? Depressão? Tem pouco? Não. Angústia? Tem poucas pessoas angustiadas? Também não. Tristeza? Tem pouca? A presença do Espírito é alegria, é vida, é paz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Tudo está caindo em volta, mas o monte está de pé. Esse é o princípio.
mas nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Remir o tempo, entender que ao invés de nós ficarmos presos a um passado que não vai nos trazer glória no dia de hoje, nós podemos viver a graça de Deus. Então, ele deixou isso tudo de lado. E o que dizer dos infortúnios da vida? Aquelas coisas que você não tem controle. Foge do teu controle, né? Foge da mão do ser humano. E o homem, ele tem uma dificuldade, ele tem dificuldade em lidar com tudo isso. Tudo aquilo que foge do teu controle, nós ficamos um pouco temerosos. Nós precisamos entender que o controle de tudo está nas mãos de Deus. E nem um fio de cabelo cai sem que ele tenha ciência. Não é? Com o nosso pastor Sandro, Deus teve muito trabalho, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Amados, não passa nada desapercebido diante dos olhos de Deus. Nós precisamos deixar o passado no passado. Eclesiastes 9:2 diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, e assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Às vezes, acidentes no decorrer da vida, enfermidades, isso atrapalha a nossa vida com o Senhor hoje, se nós não entendermos que o controle está na mão dele. Se nós deixarmos o passado influenciar o nosso presente de forma negativa, nós acabamos deixando de avançar na proposta maior que Deus tem para a igreja, não é? Que é o ir, de pregar o evangelho a toda criatura, é você ser uma testemunha viva das bênçãos, da transformação, da presença de Deus. E às vezes o passado começa a massacrar, e tudo isso precisa ser apagado da tua memória, da minha memória e da memória de todos aqueles que sofrem por isso. E aplicar o princípio que Paulo aqui elenca: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pare e pensa, irmão, se Paulo ele trouxesse para a vida dele, depois do encontro com Cristo, tudo aquilo que ele viveu, todos os homicídios, todos os pecados, todas as atrocidades, será que ele teria a capacidade de pregar? Será que ele teria a liberdade para falar do amor de Cristo se ele não tivesse colocado uma pedra nessas coisas? E nós temos que aprender com isso. Então, deixe para trás pecados que o Senhor já te perdoou, infortúnios da vida, aquilo que foge do teu controle. Entenda que em cada situação Deus ele espera nos ensinar algo, nem que seja ser paciente e tratar a nossa confiança, não é? Quando nós estamos em determinadas situações que a gente para e pensa, agora não dá mais, tem que confiar, é confiar ou confiar, porque foge da alçada humana. Nós temos que aprender isso. E como que a gente trata isso? O que a Bíblia nos mostra em relação a isso? Em questão de pecado, aceite o perdão de Deus. Salmo 103:3 diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Você crê nisso? Amém. O salmista cria. E nós? Será que nós cremos, irmãos? Precisamos crer. Não importa o tamanho do pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todos eles. De todos eles. Basta um coração arrependido na presença do Senhor, para que o Espírito Santo possa agir. Então, aceite o perdão de Deus. Por mais que o teu passado tente te acusar, coloque uma pedra e aceite o perdão da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Em questões de ofensas, libera o perdão. Libera o perdão. Às vezes chega até nós casos de pessoas que estão dentro da mesma congregação e não conseguem se perdoar. Maridos que não conseguem perdoar as esposas, esposas que não conseguem perdoar os maridos, filhos que não perdoam seus pais, pais que não perdoam os filhos e por aí vai, irmãos. Isso é sério demais. Libera perdão, porque senão você será o maior prejudicado com isso tudo.
Olha o que a Bíblia diz, Efésios 4:32, antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Nós queremos perdão, não queremos? Precisamos também perdoar. E isso está bem claro na oração que Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso. Está bem claro. Nós pedimos perdão assim como nós perdoamos. Então perdoe, porque a capacidade do perdão já está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Humanamente falando, é difícil. Humanamente falando, é difícil. Mas só Deus pode nos levar a perdoar em determinadas circunstâncias. E quão saudável é quando o perdão é liberado. Existem casos de pessoas mulheres, por exemplo, que estiveram diante de seus algozes, estupradores, liberaram perdão e passaram a viver uma nova vida. Existem vários exemplos de pessoas que tiveram seus filhos assassinados e quando estiveram diante dos seus algozes, liberaram perdão e passaram a ter outra vida. Pelos olhos humanos, é difícil, só pelo Espírito Santo de Deus. Porque é bíblico. Em questões erradas e atitudes, infortúnios da vida, como que a gente trata com isso? Nessa própria carta aí, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. São essas coisas que precisam povoar a nossa mente. Povoar a nossa mente. Senão a gente acaba levando uma vida desgraçada diante da graça. Não é? Amados, a nossa mente é uma arena de batalha. Não fica pensando que às vezes Satanás vai se projetar diante de você. Não, é na mente. E existe aquela ilustração, antiga, 2 cachorros brigando. E aí alguém perguntou como que o rapaz sabia qual que ia ganhar a luta aquele dia. E ele disse, aquele que eu alimento mais. É assim que funciona. A sua mente precisa ser povoada, cheia das coisas do alto. Pense nas coisas do alto, porque as terrenas são consequências. Busque primeiro o quê? O reino e a justiça. E todas as demais, e estas coisas serão acrescentadas. O texto lá fala de algumas coisas, então a gente precisa entender que em primeiro lugar é o reino. Povoe a tua mente com aquilo que é justo, honesto, puro, aquilo que é amável. E com isso, essas atitudes erradas vão ficando para trás. Mas aqui eu abro um parênteses para te mostrar que nem tudo deve ser esquecido. Nem tudo deve ser esquecido. As experiências adversas que te fizeram crescer. Você não tem que se estagnar nela. Mas quando você lembra, te faz prosperar na presença de Deus. Porque você vê que quando você estava lá no vale, Deus tratou, Deus mostrou, Deus deu crescimento, Deus fez sua vida melhorar na presença dEle, as coisas boas da vida, benefícios que pessoas trouxeram até a tua vida, você precisa lembrar também disso, mas não ficar parado nisso. Tudo que Deus fez por você, se nós olharmos numa perspectiva, o que Deus fez por nós desde quando nós encontramos a Cristo até hoje. Essas coisas precisam ser lembradas, mas são bênçãos que já passou, o caminho continua, Você não tem que estagnar nela. Tudo que Deus fez, as promessas que estão aqui, essas promessas foram feitas hoje? Não, foram feitas lá no passado, mas se aplicam a nós hoje também,
Precisamos lembrar delas, mas entendendo que há um caminho pela frente. Não é isso? Então, nem tudo no seu passado você precisa esquecer, deve deixar de lado. E esse filtro, somente você pode fazer com a ajuda do Espírito Santo. Lembrando que Paulo fez esse filtro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se esqueça daquilo que te traz amargura, que te trava na presença de Deus. Então ele continua dizendo: avanço para as coisas que estão diante de mim. Ele elenca aqui o presente. Ele deixa o passado e avança para aquilo que está diante dele. Então nós aprendemos alguma coisa, que nós não devemos ficar estagnados. As pessoas param. Elas param de caminhar. Elas param a vida profissional. Elas param a vida espiritual. Elas simplesmente estagnam e pronto, não caminham para lugar nenhum. Basta uma dificuldade. Basta uma muralha se erguer. E, no entanto, não é isso que Deus tem para a nossa vida. Josué não teve problemas e Deus mandou ele se levantar. E Elias, Deus também mandou ele se levantar. O próprio Jesus falou: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. E às vezes nós queremos ficar estagnados no nosso presente. Não devemos ficar parados, irmãos. Nós olhamos na internet, você pode ver vários exemplos disso. Eu vi esses dias um rapaz que não tem as pernas em cima de um andaime, embolsando uma parede. Nós vemos, não sei se vocês conhecem, aquele chamado peito de pombo. Não tem perna, não tem os braços, mas nada, joga futebol, faz um monte de coisa. Pessoas com limitações físicas, que não ficam estagnadas em suas limitações. E às vezes nós somos perfeitos e acabamos arrumando problemas para ficar parado. E no entanto Paulo diz: eu estou prosseguindo. Eu estou seguindo. Entendemos que devemos fazer um grande esforço. Essa palavra aqui, avançando, no original, significa esticar. E é isso que Paulo está fazendo. Um violento esforço para frente. E nós temos que fazer isso também, irmãos. Quando aquele dia que você acorda que não dá nem vontade de levantar da cama. E a primeira coisa que é sacrificada é logo a oração matutina. É a primeira coisa que é sacrificada. Nós precisamos nos esforçar, irmãos. Quebrar a barreira da inércia. E experimentar o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Ande acima da média. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ande acima da média. Busque mais. Ore mais. Leia mais. Se prepare mais. Trabalhe mais. Às vezes queremos emprego top, mas não queremos estudar. Não dá. Queremos ser usados por Deus, mas não gastamos tempo em oração. Queremos que as palavras fluam, mas não lemos a Bíblia. Não temos intimidade, não temos comunhão. Então Paulo está dizendo isso aí, eu prossigo, eu avanço, eu me esforço. Quando eu olho para Thomas Edison, nós temos hoje a lâmpada elétrica, e o camarada só tentou 1.200 vezes. Só 1.200 vezes, irmãos. Teve um auxiliar dele que quando ele chegou em 600 ou 700 vezes, ele falou: para que não está dando certo. Mas ele continuou, e continuou, e continuou, e hoje nós temos aí a lâmpada elétrica. Não vivemos sem ela hoje, porque um cara lá atrás tentou 1.200 vezes. Diante da dificuldade, ele foi resiliente. É assim que nós temos que fazer. Não parar de forma alguma. Se esforce. E prosseguir para o alvo. Né? Quando nós olhamos o episódio lá de Êxodo, capítulo 14, quando o povo está diante do mar, né? Faraó está vindo atrás, o povo diante do mar, e aí então Deus manda o povo marchar. O que Deus nos ensina aqui? Aquilo que nós temos que fazer cabe a nós. Aquilo que é impossível cabe a Ele. Quando nós olhamos o quadro da morte de Lázaro, o que nós vemos? Pessoas entristecidas, né? Marta, Maria. Jesus não estava ali, estava longe. O mensageiro sai até onde Jesus estava, mais ou menos um dia de viagem,
Quando chega lá, Lázaro já tinha ido embora. Jesus demora mais 2 dias e, por fim, quando chega, já tinha 4. Mas quando Jesus chega lá, ele podia ter levantado a mão. Pedra, voe, sai, role. Não. Tira a pedra. Tirar a pedra, irmãos, é conosco. Ressuscitar Lázaro é com ele. Aquilo que nós temos que fazer cabe a nós. É um passo nosso e um passo de Deus. Nós damos um passo de fé e Deus opera o milagre. É assim que funciona. Então não para, prossegue. Quer ver Deus agir? Age naquilo que você pode fazer também. Então Paulo ele diz o seguinte, olha, eu prossigo para o alvo pelo prêmio, né? Versículo 13, deixa eu ler aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele seguia para um prêmio. Paulo tinha um foco, Paulo tinha um direcionamento. E nós precisamos também visualizar o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o nosso alvo na presença de Deus? É casa? É carro? É bens materiais? É dinheiro? O que é? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo precisa estar em Cristo. O alvo da igreja precisa estar em Cristo. Muitos erram o alvo e Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. O alvo. Ele sabia claramente o que ele queria. E nós precisamos ter esse foco, por quê? Quando nós temos um foco e esse direcionamento, nós vamos juntar forças naquele sentido. Não é? A gente não fica ouvindo o que vem de lado, as mensagens ruins, enfim, a gente projeta, olha o alvo e vai naquela direção. Se você não conseguir focalizar o alvo, o seu futuro não está garantido. Precisa olhar para o alvo, irmãos. Qual é o teu objetivo? Mateus 6, lá no versículo 19, ele diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu tesouro estiver nas coisas celestiais, o seu coração também está. Se o seu tesouro está nas coisas terrenas, o seu coração também está aqui. E é esse foco que nós devemos ter. Seguir na direção do alvo. Em direção clara. Em obediência a Deus. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Um caminho, existe um caminho. Não é qualquer caminho. Não é um atalho. O diabo sempre está no atalho. É o caminho que nós temos que estar, irmãos. Eu me impressiono muito com esse texto que nós vamos ler agora. Salmo 119, versículo 103 e o 105. Olha o que o salmista diz aqui. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Tinha prazer na palavra. Mais doces do que o mel a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. E por isso odeio todo falso caminho. E aí ele continua. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Você precisa focalizar o alvo e entender que é a palavra que vai te levar até ele. Ele diz aqui, ó, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Por quê? É muito fácil você caminhar com as lâmpadas aqui nos seus pés. Você vai desviar de buracos, de problemas, mas você não está enxergando o caminho. Você pode pegar qualquer trajeto, a lâmpada está iluminando o teu pé.
mas ela precisa ser também luz para o caminho, para você enxergar o alvo e você seguir por ele. O salmista entendia isso, irmãos, lá atrás. Nós precisamos entender que a nossa vida está baseada e precisa ser pautada na palavra. Aplica aquilo que a gente aprende aqui. Que este evangelho também seja lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho, para que você não erre o alvo, para que você siga na direção de Cristo sempre. E por quê? Prosseguir pelo prêmio, para o prêmio. Paulo aqui faz uma alusão ao prêmio. Todos nós podemos pensar num futuro melhor aqui na terra. Não é pecado nenhum isso. O problema é quando isso vai tomando o lugar de Deus. O problema é quando isso vai tirando o seu foco. Um prêmio superior, algo maior que está separado para a igreja, que está separado para nós, irmãos. Algo que a Bíblia descreve muito bem isso, lá em Coríntios. Ela diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A eternidade é o nosso foco. Não por medo do inferno, mas por amor a Cristo. A eternidade precisa ser o seu foco. Senão perdemos tempo aqui. Senão estamos apenas batendo ponto, cartão, enfim, tirando a nossa falta, né? Vamos dizer assim. Precisamos focar naquilo que Deus lhe tem preparado, que é maior, que é mais excelente do que tudo isso que nós vemos aqui. Coloca uma coisa no seu coração: o Evangelho de Cristo, ele apaga o passado, transforma o seu presente e projeta para o seu futuro. Amém, queridos? Apaga o teu passado, transforma o seu presente e vai projetar o teu futuro para a eternidade. E aí então Paulo diz: irmãos, quanto a mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ao passado, avançando para as que estão diante de mim, presente, e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Futuro. A Bíblia ela tem resposta para tudo e respaldo para todo estilo de vida. Nós precisamos aplicar. Então aplica isso no teu coração. Entenda que a palavra é ela que nos possibilita a tomarmos esse tipo de atitude. Amém, queridos? Amém. Que Deus possa falar profundamente no teu coração e que você possa olhar para dentro de você e fazer uma retrospectiva que só você pode fazer. Olhar para o teu coração e ver verdadeiramente o que você precisa deixar. O que você precisa fazer para prosseguir? O que você precisa entregar a Cristo? Só você pode entender e compreender o que te atravanca, o que te atrapalha a você avançar na presença de Deus. Mas lembre-se sempre, somente o Evangelho pode e tem o poder para fazer qualquer tipo de transformação no ser humano. E isso através da cruz de Cristo, através do Cristo da cruz, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Amém. Então não permita Satanás te apontar de forma nenhuma, porque Jesus já morreu por nós. Jesus já nos perdoou na cruz. Não deixe o inferno te acusar e se avolumar diante de você. Vamos aprender aqui com o que Paulo nos ensinou. Se esqueça, cuida do teu presente. Lembre-se que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lembre-se que nós queremos ouvir os lábios do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Toma por herança tudo aquilo que eu tenho preparado desde a fundação dos séculos. Esse é o foco, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente olha nessa perspectiva, os problemas ficam menores. Não é isso? Quando a gente olha na perspectiva da palavra, o nosso coração se enche de esperança e confiança, porque nós sabemos que mesmo que se o Senhor nos chamar, a eternidade está garantida do lado dele. Então não permita o inferno te acusar.
e vivam uma vida de excelência na presença de Deus, uma vida na plenitude do Espírito, na ousadia do Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus possa nos abençoar. Glória a Deus.